Bom, então vamos lá, pessoal. Eu separei aqui uma pequena lista de mais ou menos 50 livros que eu acho que todos vocês deveriam conhecer e ler, porque, queira ou não, é esse tipo de conhecimento que vai moldar o seu futuro. Então, quanto mais você estiver preparado e bem abastecido de conhecimento, melhor será a sua vida daqui para frente. Eu fiz a minha lista muito baseada na recomendação das pessoas que estão no meu grupo, tá bom? Então, grande parte desses livros eu já li, ou eu tenho interesse em ler nesse ano, tá? Eu não li todos, mas a grande maioria ainda vou ler esse ano, e coloquei todos em uma ordem lógica para você seguir, tá? Então, não são apenas bons livros, mas eles estão numa ordem lógica que vai colocar aí a sua cabeça para funcionar direito, tá? Porque não adianta você ler os livros em ordem toda espaçada, porque vai ficar um conhecimento muito disperso. E depois de alguns meses você já esquece sobre o que é aquilo. Bom, tenho que falar também que muitos desses livros que eu vou recomendar, eles já são de domínio público, então você não precisa comprar, tá? Para ficar mais fácil, eu vou te mostrar pela Amazon, mas muitos desses você encontra na minha comunidade fechada, principalmente esses de domínio público. E caso você queira saber, eu tenho uma comunidade fechada, custa R$ 30 para você fazer parte, é um pagamento mensal. Cara, aqui você vai encontrar de tudo, muitas pessoas como você. Você vai encontrar guia de como comprar Bitcoin, com anonimato, sem anonimato, fazer declaração, sobrevivencialismo, todos os assuntos que eu trato aqui do canal, você vai encontrar com mais profundidade na minha comunidade, inclusive esses livros. Bom, mas vamos lá para o que interessa. Além de te falar os livros, eu coloquei eles em subpastas, tá? Subgêneros. E essa primeira pasta são apenas dois livros. E o primeiro é a Bíblia, tá? E eu coloquei aqui uma Bíblia que é muito boa, porque além dela ter toda a história da Bíblia, vai mostrar mapa, gráfico, coisas históricas, peças de museu que são relevantes e etc. Tá bom? Então, é uma Bíblia completinha. E por que eu acho que você tem que começar pela Bíblia? É bem simples. Porque o conhecimento que está na Bíblia ele já está em diversos outros livros, então tem muito livro que ele se escora em conhecimentos da Bíblia. Por exemplo, lá em, sei lá, Eclesiastes vai ter uma frasezinha. Aí aquela frasezinha gerou todo um livro novo. Então você não vai precisar ler o outro livro do autor X, porque você pode literalmente ler a Bíblia. E sim, caso você não saiba, 90% das coisas que existe hoje em dia de séries, quadrinhos, filmes, livros, é tudo baseado na Bíblia. Então, você começar pela Bíblia, você já vai ter um grande conhecimento, certo? Outra dica que eu vou dar para vocês, que foi o que eu fiz, tá? Eu li a Bíblia na ordem cronológica. Então, comecei Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, foi na ordem cronológica. Muitas pessoas gostam de chegar aqui, vou ler o Novo Testamento. Aí começa por Lucas, depois lê Atos dos Apóstolos, tudo em ordem, sei lá, bagunçada. Eu não gosto de ler assim, eu prefiro ler tudo na ordem cronológica. Mas aí vai de cada um, essa é uma recomendação minha. Bom, e aqui nessa pasta de livros que você precisa ler, que são meio que obrigatórios, eu vou colocar mais um livro. Então são dois. Primeiro é a Bíblia e depois o livro A Revolta de Atlas. Pelo mesmo motivo da Bíblia. Como ele é um livro muito famoso, é basicamente o segundo livro mais lido de todos os tempos, cara, muito do que você vai ler em outros livros já tá aqui. Então, meio que é mais fácil você ler aqui primeiro. Só tem um pequeno detalhe: esse livro é gigantesco e provavelmente você não vai tancar ler a terceira parte dele, porque é meio enrolation, tem uma escrita meio difícil e etc. Mas, cara, tenta. Se não der, pode pular, mas tenta ler aqui. Outra coisa interessante é que se você é libertário, você já vai aprender muita coisa interessante com esse livro, tá? Não vou falar que ele é a Bíblia do anarcocapitalismo, mas é a Bíblia do objetivismo, e o objetivismo, de uma forma ou outra, tem alguma ligação com o libertarianismo. Bom, depois que você passa dessa maratona de dois livros que são grandes, você é, vai dar de cara com alguns livros menores aqui pela minha recomendação. Então eu coloquei ali dois livros que são fundamentais e agora a gente vai mudar bastante o foco, porque são livros Red Pill.
Lucas, por que que você tá colocando o livro Red Pill aqui? Cara, como provavelmente vocês são adolescentes, esse aqui é o conhecimento que você precisa para agora, tá? Então você vai ler a Bíblia, vai ler a Revolta de Atlas, e aí você já vai sair da Matrix, tá? Você já vai ali ter um choque de realidade grande, beleza? Eu poderia passar alguns livros sobre, sei lá, libertarianismo agora, sobre economia? Poderia, mas não é a hora, tá? Você que é mais jovem, principalmente 17, 18, até 25 anos, você precisa desse conhecimento aqui, porque senão você vai se fuder, tá? E o primeiro livro é O Homem Domado, da Esther Vilar. Eu não sei se eu encontrei ele aqui, mas é esse livro aqui, ó. O Homem Domado, de Esther Vilar. Você vai começar por esse livro, porque nesse livro a própria Esther Vilar fala como a sociedade é manipulada pelas mulheres. E isso aqui é uma visão totalmente diferente do mainstream, tá? Então, esse livro vai te dar um choque de realidade muito grande. Depois, continua no Red Pill, você vai precisar desse livro aqui, ó. O Macho Racional. Rolo Tomassi, tá bom? Segue a mesma linha da Esther Vilar, só que agora de um outro autor. Depois, você vai encontrar esse livro aqui, e ele é recomendação obrigatória, que é O Profano Feminino de Nessahan Alita, tá? E, cara, eu não sei como esse livro tá na Amazon, né? Provavelmente clonaram Nessahan Alita porque ele é um autor desconhecido, mas esse também é um livro que você encontra em qualquer lugar. Depois você vai ler esse livro, depois você procura esse aqui, Capital Erótico, certo? E para finalizar a sua maratona Red Pill, você vai achar esse livro aqui, ó. Raconismos, tudo o que você precisa, que é o livro do Raccoon, tá? O Raccoon, ele foi um criador de conteúdo da Red muito antigo. Você acha esse livro, termina ele. Pronto. Você já tem o conhecimento Red Pill fora da Matrix, provavelmente ninguém vai foder tua vida, tá? Provavelmente. Pode foder? Pode, mas você vai estar bem abastecido de conhecimento. Bom, depois que você controlou seu pau, tu precisa controlar sua carteira. E aí você vai começar a ler um pouco sobre economia. O primeiro livro que você precisa ler é esse aqui. Democracia, o Deus que falhou. Certo? Depois, você vai ler o livro mais absurdo de todos, que provavelmente é o menor. É o menor livro que você vai ler aqui, tirando a Arte da Guerra, tá? Eu vou recomendar a Arte da Guerra, mas, cara, você vai ler as 6 lições de Ludwig von Mises. Depois você vem nessa maratona e lê a Anatomia do Estado. Depois você vai ler O Caminho da Servidão. Depois você vai ler o Manifesto Comunista de Karl Marx. Lucas, por que diabos você me recomenda 4 livros de libertarianismo e no meio tu bota o Manifesto Comunista? É simples. Hoje em dia, minha visão, tá? Minha visão. Hoje em dia, as pessoas são muito 8 ou 80. E eu também sou 8 ou 80. E, basicamente, tanto comunistas quanto anarcocapitalistas querem o fim do Estado. O auge dessas duas ideologias é o fim do Estado. Só que o meio para chegar nisso é diferente. Eu tô resumindo muito aqui para vocês, tá? Só que o meio para chegar nisso é diferente, tá? E é por isso que você tem que ter esse conhecimento, porque tem muito anarcocapitalista que flerta com a anarquia. Só que a anarquia é muito diferente de anarcocapitalismo. Tá? São objetivos diferentes. Principalmente quando a gente leva para a questão individual e coletiva. Então você precisa ler o Manifesto Comunista, precisa entender o que é, tá? Só que é óbvio que você vai ler os livros da escola austríaca e não vai se deixar levar por isso. E depois que você lê o Manifesto Comunista, você lê o livro negro do comunismo, tá bom? Então, você lê, entende e automaticamente isso já vai ser refutado, tá? Então, individualismo vai imperar sobre o coletivismo. Pelo menos eu acho que você vai ter essa ideia também. Depois, você já vai estar odiando o Estado, porque você já viu que até os comunistas, no fundo, eles odeiam o Estado, tá? Só que eles chamam o Estado de alguma outra coisa, tipo
Estado burguês safado ou imperialistas, mas no fundo é o Estado também. E aí você vai ler esse livro aqui que se chama Estado Não Obrigado. Depois, você vai ler o Manifesto Libertário. Depois você vai entender um pouco mais, você já vai estar entendendo um pouco mais de economia e como ela se relaciona com o Estado, e aí você vai ler esse livro aqui, Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos. Depois, o Cálculo Econômico sobre o Socialismo. E para finalizar, você vai ler A Lei de Frederic Bastiat. Pronto. De escola austríaca, na minha opinião, tá? A minha opinião, escola austríaca, economia e até a sua ideologia libertária, com esse conhecimento aqui você já vai estar bem abastecido, tá? Existem diversos outros livros. Como eu falei, a maioria deles está em domínio público. É só chegar, baixar e ler. Só que eu tentei separar aqui numa ordem que faça sentido para você não ter esse trabalho. Mas com certeza, existem outros livros interessantes também. Bom, depois você vai cansar um pouco de tudo isso, e aí eu vou recomendar algumas coisas que são leituras curtas e interessantes. O primeiro livro que você pode ler é A Arte da Guerra, porque ele vai te preparar para uma série de outros livros de desenvolvimento pessoal. Então você começa com A Arte da Guerra. Depois você vai ler dois livros que são. Eles são basicamente cuspir pro alto. O cara cospe pro alto e volta na cara dele. Porque são livros destinados a criticar o capitalismo, só que no fim eles criticam o coletivismo. Então é 1984 e A Revolução dos Bichos. Os dois livros são de George Orwell, ok? Bom, e lembra que eu te recomendei, né, A Arte da Guerra? Então, A Arte da Guerra meio que ele vai deixar ali resquícios de desenvolvimento pessoal na sua leitura, tá? Você vai ler os dois livros do George Orwell e depois você vai começar uma maratona de livros de desenvolvimento pessoal. E aqui muita gente vai chorar, mas é autoajuda, mimimi, popopó. Mano, esses livros aqui são fodas, eles mudam vidas, de verdade. O primeiro que você vai ler é Como Aprendemos. Como Aprendemos a Aprender, ok? É basicamente isso. Depois você vai ler um livro sobre resiliência, que se chama Antifrágil. Depois, outro livro que é muito sobre resiliência, sofrer e dar a volta por cima, que é Nada Pode Me Ferir. Depois que você tá um cara resiliente, tá tranquilão, você vai ler esse livro aqui, Manual de Persuasão do FBI, para começar a entender o comportamento do ser humano. Depois você vai aprimorar isso ainda mais com o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. E depois você vai começar a usar isso ao seu favor, com as 48 leis do poder. E depois você vai levar isso ao máximo quando você colocar estudos de linguagem corporal em todo esse conhecimento aqui. Então essa para mim seria a sequência mais lógica de consumir todos esses livros, tá? Você vai finalizar aqui com a linguagem corporal. E depois, para dar mais um boost no seu desenvolvimento pessoal, você vai entender que tudo é marketing. Então você vai ler o livro Isso é Marketing. Para ser visto é preciso aprender a enxergar. Certo? Tá bom, já se desenvolveu bastante e agora a gente vai para livros da atualidade, que contam basicamente coisas que você precisa saber para o dia a dia, tá? E é óbvio que um assunto interessante e recorrente na nossa atualidade é Jesus. Então você pode ler o livro Jesus entre a História e a Fé. Depois você vai para o Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que, cara, ele nunca perde a magia, é absurdo. Depois você vai para um livro chamado Guerra Cultural. Como o pós-modernismo criou uma narrativa de desconstrução do Ocidente. Depois você lê O Jardim das Aflições, do professor Olavo. Depois O Imbecil Coletivo. E para fechar, você vai ler esse livro aqui, que é o Anti-Woke, tá? Que também é assunto do momento, assunto atual. E um livro que vai voltar você lá para a parte de libertarianismo. Porque aqui você já entendeu bastante de economia e libertarianismo. Então você vai finalizar esse conhecimento todo com esse livro aqui. Que eu não coloquei ele em libertarianismo porque ele é um conhecimento da atualidade. Que é Capitalismo Anticompetição.
como oligopólios corporativos estão asfixiando os mercados criativos. Basicamente, como as empresas estão em conluio com o governo e essas grandes famílias que são donas dessas empresas utilizam as leis do Estado para impedir o pequeno produtor, o pequeno comerciante de crescer. Tá? Então, embora seja sobre finanças e economia, isso aqui é assunto atual, é assunto do momento. Depois que você leu tudo isso, provavelmente você já vai estar aí com seus 30, 35 anos, já vai estar com dinheiro no bolso, e aí você pode ler algumas coisas que são sobrevivencialistas. Por que eu não recomendo sobrevivencialismo no início da sua jornada? Porque você não tem meio o que proteger, você provavelmente não vai ter família ainda. Cara, eu tô fazendo essa análise aqui, essa recomendação, imaginando que, sei lá, você é meu filho e você tem 17 anos, e quando você estiver chegando aqui nessa parte, você já tá com uns 30, tá? Porque o brasileiro lê poucos livros durante a vida, eu mesmo li pouquíssimos. Mas enfim, eu não recomendo o sobrevivencialismo no começo da sua jornada, porque meio que você não tem o que proteger, você não tem renda, você não tem como, tá? Agora, se você já é um pouco mais velho, você vai ler livros sobrevivencialistas. E o primeiro é para proteger o seu patrimônio, você pode ficar com o Bitcoin Red Pill, qualquer uma das edições tá bom. Depois você vai ler Soft War. Depois você vai procurar esse livro aqui. Existem várias versões de vários autores, mas é um guia de preparadores, tá? Aí você vai entender o que é um alimento liofilizado, o que é um alimento enlatado, o que é um alimento desidratado, enfim. É um conhecimento muito absurdo. Eu acho que vocês nem imaginam tanto de coisa que dá para fazer com os alimentos, certo? Depois, tem esse PDF aqui do governo de Pernambuco, tá? Esse aqui mandaram lá no meu Discord, no meu grupo, ele é absurdo também, que é Alimentos da Horta, uma escolha saudável, tá bom? Bem interessante também. Você também vai precisar de um desse daqui, Guia de Primeiros Socorros, mas por favor, não procure guia para profissionais. É um guia de primeiros socorros para pessoas comuns, certo? E para fechar, é, eu quero que você saiba que o sobrevivencialismo, ele é gigante. Ele é gigante. O que eu tô recomendando aqui para você é basicamente proteção de patrimônio, estocar um pouco de comida, plantar alguma coisa na sua casa e proteger sua família, tá? Só que eu quero deixar esse livro aqui, porque esse livro aqui, ele mostra que o conhecimento que nós temos hoje em dia, ele é uma porcaria. Que a gente se preocupa com coisas idiotas, enquanto o ouro está ao nosso redor, tá? O livro é Flora Nacional na Medicina Doméstica. Inclusive, eu tenho esse livro. Eu tenho ele edição física. Olha esse livro aqui. Esse livro, basicamente, ele pega toda a flora nacional e mostra para que serve cada planta. Então vai ter planta que é boa, sei lá, para dor de cabeça, para dor de estômago, para diarreia, e tudo isso já tá na nossa flora. Só que a gente não explora isso. Esse livro não é só uma recomendação, é para lembrar que sobrevivencialismo é grande demais, então eu não conseguiria recomendar todos os livros que eu quero aqui para vocês, mas é só para vocês terem uma ideia. E basicamente a gente ficou aqui. Eu mostrei os livros que são essenciais, tá? Recapitulando, os livros que são essenciais: Bíblia, Revolta de Atlas, tá? Depois, os livros Red Pill, tá? Começa com O Homem Domado da Esther Vilar e vai até o livro do Raccoon. Depois, Libertarianismo, começando com Democracia, o Deus que Falhou, e vai até A Lei. Depois, você vai ler alguns livros para passar o tempo, aí você vai ler A Arte da Guerra, os 2 livros do George Orwell. Depois você vai ler Desenvolvimento Pessoal, você vai começar com Como Aprendemos e vai terminar no Isso é Marketing. Depois, na atualidade, você vai ler Jesus entre a História e a Fé e vai terminar com Capitalismo Anticorrupção, Anticompetição. E para fechar, em sobrevivencialismo, você vai começar com o Bitcoin Red Pill e vai parar não sei aonde, velho. E vai parar não sei aonde, tá? O último que eu coloquei aqui
é o Flora Nacional na Medicina Doméstica, mas aqui você vai embora. Aqui você se deixa aí, tá? Bom, pessoal, essas aqui são as minhas recomendações, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse vídeo, inclusive, foi um pedido de vocês. Tem um cara que spamou aí em vários comentários, em vários vídeos, e ele recebeu bastante like. Então eu resolvi fazer. Realmente, o assunto é tão sério que até mesmo na minha comunidade fechada é um dos tópicos que tem maior frequência de comentários. São sobre livros. Espero que essa lista aqui possa ajudar você, tornar você uma pessoa mais lúcida, fora da Matrix, com mais entendimento sobre o mundo. Bom, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.